Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, reunidos para glorificar o nome do Senhor. Quero convidar aos presentes e aos que estão em seus lares também, vamos se dirigir a Deus neste momento, numa oração de adoração e contrição. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti por mais esta oportunidade que temos de estar agora para glorificar e bendizer o Teu nome, ó Deus. Reconhecemos a Tua grandeza pelos méritos de Cristo Jesus, ó Pai, pela graça que nos alcançou. E por isso nessa hora Te adoramos, bendizemos o Teu santo nome. Ó Deus, santo és Tu, poderoso, ó Pai, Criador dos céus e da terra. Te louvamos para sempre, ó Pai, porque foi para isso que fomos criados. Nesta hora rendemos-Te graças, ó Deus, com todo o nosso coração. Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, ó Deus, e nos ajuda a ser melhores para Ti, para fazer a Tua obra e para glorificar o Teu santo nome. Senhor, seja conosco neste culto, para que em tudo o que fizermos, venhamos adorar o Teu santo nome, ó Deus. Continua conosco nesta noite, aqui com os irmãos nos seus lares, que possamos estar conectados no mesmo Espírito em Ti. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Irmãos, quero convidar então a igreja, vamos abrir aqui em Salmos 111, a gente vai ler do 1 ao versículo 111, do 1 ao... Peraí, um momento. 111, do 1 ao 10. Isso. É o 10. Isso, estava errado. Vamos lá. As obras magníficas de Deus. Aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Baseado nessa leitura que fizemos aqui, que falam sobre as obras magníficas de Deus, vamos entoar louvores ao nosso Deus. Quero convidar a nossa irmã Vânia, que nos ajude aqui, a Caris também. Não precisa, né? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da sua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome não
grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Irmãos, vamos fazer agora nosso período de oração de gratidão e intercessão. Como foi falado pela manhã, um dos motivos que a gente vai colocar em nossos pedidos aqui é pela vida do nosso pastor, por sua família. Ele teve aqui a vitória, como acredito que a maioria de vocês devem saber, ele foi no meio da semana, e o seu retorno está previsto para sexta-feira. Não é certeza ainda, mas a gente vai estar orando para que a vontade de Deus seja feita. Então vamos colocar ele motivos de oração, a sua família que está lá, né, a sua mãe, os seus irmãos, a Márcia que está aqui, a Caris, a Eloá, a Alícia, que eles sejam alvos das nossas orações. Outro pedido que a gente vai colocar aqui também, que a gente falou pela manhã, é pela Rose, que fez aniversário e também vai fazer aniversário no dia 24 e está enlutada também pela perda da sua mãe. Então, que ela vai ser o motivo das nossas orações também. E os outros motivos eu coloquei pela manhã também foi pela minha tia, que está em estado grave, em decorrência do Covid-19. E eu acredito que vocês também devam ter passado por isso, como eu coloquei de manhã. Vamos trazer em nossos pensamentos as pessoas que estão sofrendo em decorrência da Covid, os enlutados, os que estão com parentes nos hospitais, aos amigos, e também pelas pessoas que estão na linha de frente, né? A nossa irmã Rose também é uma delas, que está na linha de frente aí. Vamos trazer essas pessoas também para seja alvo das nossas orações, para que elas sejam abençoadas ali no frente à luta, né, ao combate dessa terrível pandemia. Um outro motivo que eu levantei aqui, a gente tem feito no grupo da UMP. Durante essa semana a gente fez alguns dias específicos de orações. E hoje o motivo que a gente colocou era pelo país, pelo Brasil. Então eu queria trazer para a gente aqui esse motivo para a gente estar orando. Alguém aqui tem mais algum motivo? Não? Então vamos falar com Deus. Convido a igreja na sua casa, aqui a gente fechar nossos olhos e falar com Deus. Pai amado, Pai celeste, nesta hora nos colocamos mais uma vez em Tua presença, ó Pai. Adoramos o Teu nome, confessamos aqui, ó Deus, pela Tua palavra, que grandioso és Tu, cantamos a Ti, ó Pai, e reconhecemos as Tuas maravilhas, que Tu fizestes no passado, ó Deus, abrindo o mar vermelho, abrindo o mar, ó Pai, criando o universo, criando todas as coisas. Deste o fôlego de vida ao homem, ou seja, para Tu, ó Deus, nada é impossível. Tu pode todas as coisas, Tu tem controle de todas as coisas. Então nessa hora nos prostramos diante de Ti por Tua misericórdia e por Tua graça, ó Deus, para Te pedir, ó Deus, em primeiro lugar aqui pela vida do nosso amado e querido pastor, que tem conduzido a Tua igreja, o Teu rebanho, tem passado por momentos de adversidades, ó Pai, em decorrência da pandemia, para governar a Tua igreja, e agora em decorrência dos problemas familiares que teve lá, ó Pai. Então Te pedimos, por Tua misericórdia, uma bênção especial sobre a vida do nosso amado pastor e de toda a sua família, por Tua bondade e Tua misericórdia, ó Pai. Abençoa o Teu servo, e que ele possa estar brevemente de volta conosco, de acordo com o Teu querer e com Tua vontade. Abençoa os seus familiares, a Márcia, a Caris, a Eloá, a Alice, ó Deus. Te pedimos em favor da sua mãe, dos seus irmãos,
esteja com cada um deles, ó Pai, abençoando também. Pai amado, quero te colocar diante da tua presença a Rose, que está enlutada pela perda da sua mãe. Abençoa a nossa irmã, ó Pai, dê consolo ao teu coração, aos corações dos familiares, ó Deus, por essa perda tão difícil. Eu te peço, Pai, por tua bondade e misericórdia, com teu Espírito Santo, ajuda a nossa irmã a passar por esse momento tão difícil, ó Deus. Quero te pedir também em favor da vida dela, que ela completa nessa semana mais um ano de vida. Abençoa a nossa amada irmã e continue sustentando ela, dando a alegria da tua salvação em teu coração. Abençoa a sua família, ó Pai, que ela possa, ó Deus, viver dias felizes para a honra e glória do teu santo nome. Que ela seja testemunha viva, ó Pai querido, da tua bondade, do teu evangelho. Desta forma ela seja luz. Quero te colocar também, ó Deus, diante da tua presença, em favor das pessoas que sofrem agora pelo Covid-19, seja aqueles que estão enfermos, ó Pai, acometidos com essa doença terrível, seja os parentes, ó Pai, que estão aflitos agora em suas casas, em seus lares, com os pensamentos ansiosos, com os corações tristes. Senhor, somente o Senhor mesmo para consolar os corações, para restabelecer a cura, Pai, para abençoar os médicos, ó Pai, no tratamento, dando força, ó Pai, querido, aos profissionais que estão na frente desse campo de batalha. Pai, abençoa os profissionais, abençoa os enfermos, derrama a tua bênção, ó Pai, sobre esses hospitais. Por tua bondade e misericórdia te pedimos, ó Deus, te suplicamos nesse momento. Abençoa, ó Pai, os que estão nos lares também, e dê força para eles passarem por esse momento difícil, ó Pai. Pai querido, traga em seus corações a fé, a esperança, ó Pai, em Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que eu oro, ó Pai. Eu quero te colocar também na Tua presença agora, ó Deus, no nosso país. Temos enfrentado a pandemia, temos enfrentado, ó Pai, batalhas políticas, ó Deus, de homens corruptos, às vezes com corações, muitos deles com corações insensatos, ó Deus. Mas cremos que nada foge ao Teu controle. O Senhor tem um olho que tudo vê, ó Pai, nada passa despercebido para Ti, e por isso nossa confiança está depositada em Ti, apesar de tanta corrupção, de tanta iniquidade, ó Deus. A gente pode crer num amanhã, ó Deus, que o Senhor que sustenta, o Senhor tem controle de todas as coisas. Por isso, ó Pai, em meio a tanta diversidade te pedimos, abençoa o nosso país, ó Pai, para que ele possa viver dias melhores, que a igreja possa ter dias melhores, ó Deus, que em breve as portas possam estar abertas, possamos estar reunidos aqui para glorificar o Teu santo nome com toda a igreja. Abençoa, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, é que oramos, criamos em Ti, ó Pai. Amém. Irmãos, vamos mais uma vez abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos. Agora a gente vai ler Salmo 105, o versículo 1 e o versículo 2. Salmo 105, 1 e 2. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. É isso que a gente vai fazer neste momento. Convido o grupo de louvor e vamos render graças ao Senhor entoando 4 cânticos.
6:34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Tá bom? O versículo da próxima semana é Filipenses, né? Filipenses 1:21. Esse ainda não decoramos, então vamos estudar para terça-feira. Está na ponta da língua, hein? Vamos cantar, irmãos? Ele exaltado será o primeiro cântico. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer 4 cânticos. E vamos começar com ele exaltado.
mudou meu viver, ela é a luz que ilumina, né? Ilumina o nosso viver. Então vamos cantar. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo meu em paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci canções que falavam de ilusões, mas o amor é diferente. Cristo fala toda a gente, pois Cristo deu o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci canções que falavam de ilusões, mas o amor é diferente. Cristo fala toda a gente, pois Cristo deu o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Agora nós vamos cantar uma música que para mim é nova, mas acho que muita gente conhece, né? Espírito enche a minha vida. Não sei se eu vou cantar certinho, né? Vamos ver. Muita gente. Espírito
Amém. Vamos agora fazer a leitura. Opa. Bom, vamos fazer a leitura da Bíblia mais uma vez. Convido a vocês que abram as suas Bíblias em 1 Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, 29. A gente vai ler do 11 ao 14. Primeiro Crônicas 29, 11 ao 14. Diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há forças e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos to damos. Desta forma, vamos cantar mais um hino, número 177 do Novo Cântico. Neste momento, o nosso irmão Nilson vai estar colocando também no grupo da igreja, que aqui na igreja seria um momento que reservaríamos para o dízimo e oferta.
Vamos então agora neste momento, mais uma vez esqueci a máscara. Quero convidar a igreja agora que a gente possa fazer uma oração pelos dízimos, pelas ofertas, que mostra assim a nossa gratidão a Deus pela provisão que Ele tem dado a nós, pela saúde, pelo trabalho, por todas as coisas. Vamos orar então, meus irmãos. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, com os corações alegres, porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia, dando, ó Pai, o alimento necessário, a saúde, o vigor, ó Pai, a cada um dos nossos irmãos. Por isso, nessa hora, louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, ó Deus, e pedimos a Tua bênção sobre nós, que nunca nos falte o pão na mesa, ó Pai, que nós, como igreja, possamos estar atentos aos nossos irmãos também, ó Pai, para que como corpo possamos uns ajudar aos outros. Por isso, nesse momento, nós Te agradecemos, Te pedimos a Tua bênção sobre a Tua amada igreja, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, então agora neste momento, eu vou passar alguns avisos, e depois já, até se o Osmar quiser se posicionando já, ele vai trazer para a gente a mensagem desta noite. O que eu tenho de aviso para essa semana? A gente não tem definição ainda, apesar dos decretos que saíram, a gente não tem uma definição a respeito da igreja, se ela irá abrir na próxima semana ou não. Peço que a igreja continue orando por isso. Os pastores, o conselho têm decisões a tomar nessa semana. Todas as decisões que serão tomadas serão postadas e esclarecidas no grupo da igreja. Tá ok? A gente tem as reuniões na terça e na quinta. Se tiver alguma novidade, a gente vai avisar no grupo ainda. E então, isso daí é referente aos cultos. Terça e quinta eles acontecem ainda normais. E no domingo a gente tem algumas definições que a gente vai postar no WhatsApp da igreja, no grupo do WhatsApp. E o outro aviso que eu tenho é referente à campanha do agasalho. A campanha do agasalho, a UMP, junto com a Junta Diaconal, está comprometida com esse trabalho, mas a gente precisa que os irmãos também vejam na casa de vocês, se vocês têm algum agasalho sobrando, que não usa mais, que está guardado no fundo do guarda-roupa faz mais de 2, 3 anos. Irmãos, se vocês puderem doar, neste momento a gente saiu agora de um verão intenso, mas a gente sabe que o inverno se aproxima. A gente já tem vivido alguns dias frios aqui, um pouco mais frescos, a temperatura está caindo. A gente planejou em abril para a gente conseguir se organizar já em maio, para no máximo no meio de maio, para o final de maio, a gente entregando esses agasalhos para as pessoas. A gente sabe que a gente está numa pandemia, tem vivido os dias difíceis, então eu peço a colaboração dos irmãos, que Deus possa tocar nos corações de vocês. Em relação à organização, como que a gente está fazendo? Como a igreja está fechada, agora o pastor está em viagem, então eu peço para que os irmãos entrem em contato comigo, meu telefone vocês têm lá no grupo do WhatsApp. Se precisar algum dia vir aqui abrir a igreja, vocês podem acionar a mim. Se algum irmão impossibilitado do grupo de risco precisar que busque, eu peço para que entre em contato ou comigo ou com o diácono Noel também, que está responsável por essa questão logística de buscar os agasalhos. Mas não deixem de doar, a gente está chegando já nas últimas semanas e esse trabalho é super importante. Então eu peço para que os irmãos, nessa semana, ou até o final da semana, separem esses agasalhos e vamos cooperar com esse trabalho, tá bom? Então neste momento eu quero passar para o Osmar, já. Boa noite, amados, você que está conectado neste momento conosco para tão somente agradecer ao nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele é digno da nossa adoração, que foi tão somente pelo seu amor que foi manifesto a cada um de nós. Eu tenho certeza que principalmente aqueles que estão aqui conosco nessa noite e aqueles que estão conectados para junto adorar ao Senhor e aprender a cada dia da sua palavra,
que a palavra de Deus possa edificar a nossa alma, o nosso coração, e que possamos sempre estar observando na palavra de Deus aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos faz enxergar algo diferente desse mundo, algo melhor. A também esperar naquele que tem o controle de todas as coisas, a esperar naquele que é bondoso, que é fiel e que é digno de toda a honra. Quando nós louvamos ao Senhor, aquele cântico, Jesus Cristo mudou o meu viver, Jesus Cristo é a razão de eu viver, Ele transformou o meu coração. E hoje nós vamos falar na palavra de Deus algo que transformou o homem e que transforma o homem, que o texto se encontra em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4. Abacuque 2, versículo 4. Abacuque é um profeta menor que se encontra quase no final do Antigo Testamento, do final do 4º livro. Acho que vai ter Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias e Abacuque. 4 livros anteriores aí ao Novo Testamento. Se você abrir a palavra de Deus no meio lá de Mateus, você volta a 4 livros, são bem curtos os livros, e aí você vai encontrar então Abacuque, profeta do Senhor, é um dos profetas menor. Esse texto que nós vamos ler, ele é riquíssimo em nos trazer a maior esperança que foi manifestada ao homem por meio de Cristo, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Vamos orar ao Senhor. Nós engrandecemos o seu nome, Senhor, pela tua providência no meio da humanidade. Desde o princípio o Senhor tem mostrado e manifestado o teu amor. É tão somente por isso que nós estamos aqui, pelo teu amor, pelo teu grande amor manifestado nas nossas vidas, através de Cristo, o nosso Senhor. Queremos pedir orientação da tua palavra para a edificação das nossas vidas. Nos ensina, nos exorta, abra os nossos olhos, abra o nosso coração para ver a tua grandeza, para ver a tua bondade, para reconhecer a poderosa mão do Senhor, a poderosa mão do Senhor, que domina e controla tudo. Nós queremos, ó Pai, pedir orientação, em nome de Jesus, em que oramos, amém. A expressão "o justo viverá pela fé" é uma afirmação e não uma indagação, conforme o profeta relata na palavra de Deus. O justo viverá pela sua fé. O profeta, quando escreveu, estava sinalizando a necessidade do povo que confiasse no Senhor, Criador, sustentador de tudo, juiz, poderoso, fiel.
o Deus que tem o controle de todas as situações. Assim era a visão do profeta Abacuque. E ele até gritava por socorro por esse Deus diante da situação em que Israel estava passando. Israel estava passando por uma opressão, por uma injustiça. A justiça estava sendo torcida. O pecado estava à tona. O povo já não olhava para o seu Criador. As calamidades. Por isso, eis o soberbo. Nós sabemos que o profeta estava gritando por socorro divino, de tamanha situação. E Deus responde: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Nada diferente de que podemos olhar na nossa atualidade de hoje. Tamanho pecado, tamanha injustiça que não provém de Deus. Homens sendo soberbos, autossuficientes, esquecendo da providência do Criador, andando de conformidade com seus prazeres, o seu coração cheio de arrogância, cheio de soberba, cheio de si mesmo. Por isso o profeta declara: eis o soberbo. Mas muito mais, nós precisamos compreender que a fé também é sinônimo de fidelidade, de atitude, de quem crê e obedece, mas obedece a um Senhor, ao Deus que é Criador de todas as coisas. O profeta sim estava gritando por socorro, diante daquela situação que Israel passava, que ele sentia no seu coração, que ele enxergava a nação, aquele povo que só vivia em maldade, que só vivia em arrogância, que só pensando em si mesmo e que estava deixando o Criador de lado. Podemos até olhar pela situação de hoje no mundo. Será que é algo diferente? Muita arrogância, muita soberba, o povo andando nos seus pecados, nos seus desígnios do seu coração, que só pensa em maldade. E a igreja precisa despertar, porque nós precisamos entender que o justo viverá pela fé. E essa fé precisa ser exercida com uma atitude de obediência à palavra de Deus. Quando olhamos para o texto, eis o soberbo, Abacuque viu o coração cheio de arrogância, autoconfiança de si mesmo. E nós sabemos que é um pecado abominável diante de Deus, conforme se relata lá em Provérbios capítulo 21, 4. Provérbios 21, 4. Olhar altivo e coração orgulhoso são pecado. Nós podemos ver na palavra de Deus muitos exemplos de homens que tiveram soberba, de nação que foi soberba.
Nós podemos aí, tantos relatos que tem, podemos dizer do rei Nabucodonosor, a grandeza da Babilônia, que ela se achava poderosa, a soberba era grande, estava se esquecendo de Deus. Nós podemos ver então a soberba do rei Herodes e tantos outros relatos na palavra de Deus. Mas nós vamos passar um tempo agora maior falando do justo e não da soberba, porque também ficaremos aqui um bom tempo tirando, extraindo da palavra de Deus homens arrogantes, que foram soberbos e que se deram mal, e que Deus pesou a sua mão sobre eles. Nesse sentido, Abacuque estava gritando por socorro: Deus, tenha misericórdia desse povo. E Deus responde para aquele profeta: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quando eu olho também para a vida de Abacuque, é um texto também muito conhecido, na esperança que ele tinha no Deus Criador de todas as coisas, e que se ele passasse por qualquer situação, ele estava firme, ele estava esperançoso, que ele relata: ainda que a figueira não floresça, a vide não dê o seu fruto, e que o rebanho minta, eu esperarei e confiarei no Deus da minha salvação. Essa era a esperança que o profeta tinha no seu coração. Como está a nossa esperança no nosso Deus? Diante de um mundo que está em pecado, diante de uma situação que nós podemos dizer hoje, de um vírus que está ceifando o homem, que está aí trazendo muitas tristezas às famílias. E como está a nossa esperança quando nós cremos no nosso Deus? O profeta gritava por socorro daquela situação. O que nós estamos exercitando hoje pela fé em que temos em Cristo Jesus? Nós podemos ver que algumas situações passadas por alguns heróis da fé, não vou citar aqui também que tem muitos, eles exercitaram a sua fé em Deus. Situações diferentes, mas eles creram e esperaram e confiaram. E muitos viu a mão do Senhor de imediato, muitos viu a mão do Senhor por um tempo médio, um curto prazo, e também muitos viu a mão do Senhor manifestando a um tempo longo prazo nas suas vidas. Podemos ver os nossos heróis da fé. Abel, o primeiro, ele ofereceu o melhor. Podemos ver Enoque, Noé, Abraão, citado em Hebreus, Sara, Jacó,
José, do Egito, Moisés, Davi, e muito mais agora, Jesus. Muito mais agora, Jesus. O exemplo de fé. O nosso exemplo, colocado no nosso coração, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É por isso que nós podemos, com certeza, afirmar que o justo viverá pela fé. E esse justo é somente por meio de Cristo. Porque a palavra de Deus, quando nós lemos, nós sabemos que expressa que não há um justo sequer. Não há um que busque a Deus. Mas, também conforme o apóstolo Paulo relata a Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Cristo é o maior exemplo de fé. Na sua tentação, o que ocorreu? Foi oferecido a ele tudo. Foi oferecido a ele tudo. Ele tinha fome? Ele teve fome. Mas ele não se preocupou. Poderia dizer, foi oferecido o reino para ele. Foi oferecido poder para ele, de dominar, mas ele rejeitou. Porque ele sabia da sua fé no Deus Criador. E ali ele estava exercendo a fé genuína, a fé pura em Deus, o Criador de todas as coisas. Por isso que a palavra fala que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele suportou a cruz. Cristo suportou a cruz para sermos justos. Nós sabemos que ele suportou a cruz para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir e para nos justificar. Diante de qualquer situação. Por isso que o apóstolo, com grandeza, afirma em Romanos 5:1: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E também nós sabemos que a fé verdadeira é um dom de Deus. Nós sabemos também que a fé, como expressa em Hebreus, todo mundo já conhece se eu perguntasse o que é fé. É a esperança do quê? O que nós estamos esperando por essa fé? Por meio dessa fé? O que temos esperado diante dessa calamidade que está assolando o Brasil e o mundo? Gritemos por socorro ao Deus que pode todas as coisas? Olhamos para a nossa vida e começamos então a amar, a testemunhar, a orar, a andar de conformidade com a palavra de Deus, porque o justo viverá pela fé. Qual é a nossa fé que estamos exercitando?
como exercitar a nossa fé. Como podemos fazer? Quando nós olhamos para o texto novamente, o justo viverá pela fé. Eu preciso olhar, ter uma reflexão para dentro de mim, para o meu coração, e confirmar: eu sou justo por meio de Cristo? Eu sou justificado por meio de Cristo? Se eu sou justificado por meio de Cristo, eu preciso ter ações diferentes. Aquele cântico, Jesus Cristo mudou o meu viver. E numa calamidade que o mundo está passando, essa esperança, ela precisa ser transmitida a esse povo, gritando para essa nação que nós temos um Deus que pode todas as coisas, e que somente aquele que espera no Senhor vai conseguir renovar as suas forças. Nós estamos rogando ao Senhor que elimine essa doença que assola esse mundo. Nós estamos rogando ao Senhor que fiquemos livres de ser contagiados por essa doença. Nós estamos rogando ao Senhor que Ele tenha misericórdia de que muitos estão infringindo sua lei, e por isso o seu coração está altivo cada vez mais, está com soberba. O que estamos pensando diante desse texto? Olhando para o profeta Abacuque, quando ele sentiu no coração que os homens estavam soberba e que estavam se distanciando da lei do Senhor, e que muitas vezes incomodava no seu coração o pecado, e que Deus estava demorando para responder. Ele queria ver uma resposta na hora, e Deus depois respondeu para ele o que ia acontecer. Assim somos nós na atualidade de hoje. Nós precisamos gritar por socorro, nós precisamos esperar no Senhor, mas saber esperar o tempo de Deus, saber esperar o momento de Deus. Quantas famílias estão chorando? E eu como estou? Como está o meu coração? O justo viverá pela fé. Qual seria o maior exemplo da minha fé que eu tenho em Cristo Jesus? Nós sabemos que Cristo é a maior prova de fé que teve, de dar a sua vida para salvar o pecador, dentre os quais eu sou o principal. Mas e eu? Sabedor de que Deus tudo pode, de que Deus controla todas as coisas,
de que Deus fará o melhor em qualquer situação, como encontra o meu coração? Nós vemos o coração de Abacuque, que estava esperançoso, querendo que Deus agisse com rapidez, e ele grita por socorro. Mas eu gosto de olhar também que, independente das situações que estava, ele falou para o Senhor: olha, pode faltar tudo, pode acabar tudo, eu vou esperar no Senhor. A oração dele, no capítulo 3, no versículo 17: pode passar a maior calamidade, mas eu vou esperar no Senhor, e todavia vou me alegrar, conforme o versículo 18. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amados irmãos, conforme o relato nesse texto da palavra de Deus, proferido pelo profeta menor Abacuque, o seu coração tinha esperança de que Deus está no controle de todas as coisas, e por qualquer situação ele expressou: eu me alegrarei no Senhor. Diante desta palavra de Deus, proferida pelo profeta Abacuque, que tinha no seu coração esse desejo, nós podemos também, como justificado por meio de Cristo, que nós temos esta convicção de que por qualquer situação que minha família esteja passando, que os meus irmãos estejam passando, que aqueles que são meus amigos estão passando, aqueles que estão do meu lado estão passando, aqueles que convivem comigo no trabalho estão passando, aqueles que eu tenho uma proximidade estão passando. Eu posso me alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Cremos nisso? Cremos nisso? Se cremos, precisamos exercitar. E só assim eu tenho certeza, e teremos certeza, que eu vou colocar a minha cabeça no travesseiro e vou dormir em paz. Sem entrar em outros textos maravilhosos que o apóstolo Paulo relata sobre a fé, mas principalmente voltando, se a gente fosse falar do capítulo 5 de Romanos e o versículo 1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A gente poderia ficar aqui falando a noite inteira dessa paz que temos e que excede todo o entendimento. E só quando passamos por momentos muito difíceis na nossa vida, que nós vamos poder entender e compreender sobre essa paz que excede todo o entendimento do meu coração. Eu não entendo porque eu estou tão tranquilo, às vezes, mas é porque Deus está conosco.
Nós não podemos estar pensando em nós mesmos, mas nós precisamos pensar naquilo que Deus quer para nós, e Ele fará o melhor em qualquer situação. Nós não podemos pensar em nós mesmos. Lembra, quando eu penso em mim, eu estou olhando para mim, e nada de bom acontece. Deus fará o melhor para o justo, que é justificado por meio de Cristo. Para finalizar, a palavra de Deus nos expressa que nós somos justificados e nós temos paz com Deus, e essa paz é maravilhosa, e que nessa noite, ao decorrer da semana, ao decorrer do mês, ao decorrer do ano, ao decorrer do tempo que você viver aqui neste mundo, essa paz possa exceder todo o teu entendimento e te trazer o consolo, te trazer o conforto que tanto necessitamos e precisamos. Glória toda seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar finalizando o nosso culto dessa noite. Agradeço a Deus pelas nossas vidas, pelas situações que alguns irmãos estão passando, porque nós temos um Deus a recorrer. É motivo de nós não estarmos desanimados, porque a palavra de Deus é promessa para a nossa vida. Por maior que seja a nossa situação, maior é o nosso Deus. E que durante essa noite, essa semana, esse mês, esse ano, enquanto que eu viver aqui, a paz de Deus possa exceder no seu coração e no meu coração. E só assim poderemos dizer, como o apóstolo Paulo afirmou, que somos vencedores em todas as coisas. Amém. Curvemos as nossas frontes e vamos orar, e em seguida nós faremos o Amém Tríplice. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Eu convido os irmãos que estão aqui para se colocar de pé. Você que está conectado conosco, também vamos estar fazendo a oração do Pai Nosso, e em seguida estaremos finalizando o nosso culto dessa noite com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Quase que não saiu o amém aqui. Uma boa semana para vocês.
para todos que estão conectados e aqueles irmãos ainda que vão ver essa live de hoje. Que Deus esteja falando aos nossos corações e ao teu coração. Aproveitando também, um abraço aí ao nosso pastor Marcos, que Deus grandemente deu uma noite de tranquilidade, um repouso tranquilo, e que eu creio que amanhã pertence ao Senhor e Ele grandemente vai dar sabedoria para conduzir aí qualquer situação que o nosso pastor esteja enfrentando. Uma boa semana a todos.